Olá pessoal, bom dia, meu nome é Júlio Porto, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a dependência química. Só que o recado que eu tenho para dar não é exatamente para o dependente químico. Hoje eu quero falar para aquelas pessoas que são responsáveis pelo ente dependente de drogas. Pelo seu filho, sua filha, seu esposo, pelo seu pai, pela sua mãe, enfim. Nós sabemos quanto devasta o uso compulsivo da droga. Sabemos também que ela rouba a dignidade da pessoa, a pessoa começa a agir de forma insana e, sobretudo, o que não é muito falado ainda, os familiares. E principalmente aquelas mulheres guerreiras, geralmente a mãe de um jovem, ou às vezes uma mãe já senhora, com meia idade, tendo que administrar as crises, as dificuldades, os envolvimentos daquele filho com problemas de justiça, traficantes, internações em hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, um sofrimento sem fim. Mas antes de começar a falar diretamente sobre as possibilidades do tratamento, quero falar um pouco da minha história. Como me apresentei no início, meu nome é Júlio, sou psicólogo e historiador. Também sou coordenador em uma comunidade terapêutica que cuida de jovens dependentes químicos. A minha história é semelhante à de muitos. Comecei com 13 anos de idade a usar drogas, de forma muito compulsiva. E tinha alguns problemas que me fizeram gostar de usar droga. Filho de pai alcoólatra, não sabia lidar com isso, extremamente tímido, vergonha de conversar com quase todo mundo, até mesmo meus parentes mais próximos. Quando tive a oportunidade de experimentar a droga, no caso a minha droga preferida era a maconha, eu me senti empoderado, me senti forte, conversado, pude socializar. E aí eu comecei o trajeto que todo mundo já sabe como é. No início, uma paz, tranquilidade, vendo somente os benefícios. E depois foi sendo necessário mentiras para a família, correr atrás de dinheiro de formas quase ilícitas, no meu caso, para conseguir droga, isso na minha adolescência. Problemas na justiça, sofrimento a minha mãe, ao meu pai, enfim, foi um inferno. E depois eu consegui sair e hoje eu trabalho na recuperação desses jovens que tiveram uma história parecida com a minha. Mas a minha vivência no mundo profissional me fez pensar em algumas alternativas. E aí sim, é por esse motivo que eu estou aqui para conversar com você. Não com você dependente químico, mas com você, uma mãe, uma esposa, uma guerreira que está sofrendo tanto quanto a pessoa que você está ajudando, o seu familiar. Percebi que existem muitas formas de cuidar do dependente químico e todas elas funcionam. Internações, atendimento psicoterapêutico, até mesmo trabalhos sociais, trabalhos em igrejas, mas isso depende muito de outros fatores. E para mim o fator mais importante de todos, pela minha experiência, pela minha vivência, é o fator família. Mas eu não quero aqui falar sobre família e dependência química para culpar você, de forma alguma. Nós sabemos que a responsabilidade principal, na maioria das vezes, é do próprio dependente químico. Mas nós sabemos também, eu sei, vivo isso na minha vida profissional, vivi isso na minha adolescência, que embora tenha trabalhos, teorias, intervenções, metodologias, instituições que fazem um trabalho muito bem feito, em algum momento, essa pessoa, seja jovem ou adulto, ela vai voltar para casa. E aí, como que vai ser? Será que o familiar
vai estar tão alinhavado, tão afinado com todo o processo terapêutico que essa pessoa viveu para dar o suporte? Será que há também alguns adoecimentos, algumas posturas nessa família que acabam dificultando a recuperação completa do dependente químico? Será que antes do seu familiar dependente de drogas se envolver com a droga, já existia uma relação doentia, tóxica na família? É possível. É possível que a família não possa ter enxergado, ao longo de sua constituição, de sua construção, vários indícios de que a situação podia caminhar para alguém da família, aquele ou aquela que tivesse mais tendência a entrar para o mundo das drogas e não sair mais. E é aí que entra meu recado para você. Mulher guerreira, que está sofrendo, provavelmente lutando, e muitas vezes com sentimento de culpa, de vazio, entrando em depressão, ansiedade, deixando sua vida social de lado, sem saber o que fazer. Então, o que foi que eu percebi? Na minha vivência, algumas coisas eu não tive oportunidade de ter em casa. E atendendo alguns familiares de dependentes químicos, eu pude perceber também que era quase um modelo padrão. Então, vamos lá? Primeira coisa, a questão da resiliência. O que é resiliência? Por que é importante que uma pessoa, que uma família trabalhe esse conceito, essa característica dentro da família? A resiliência é a capacidade que o ser humano tem de dar a volta por cima dos seus problemas, levantar, sacudir a poeira, olhar para frente, quando um projeto não dá certo, um fim de um relacionamento, um desemprego, por exemplo. E a família que se desestrutura facilmente, emocionalmente, quando ocorre alguma coisa, alguma situação que não dê certo, ela faz com que quase todo o sistema familiar, quase todos os parentes que moram no mesmo lugar, eles fiquem fragilizados e fiquem confusos mentalmente, comecem a se sentir fracos ou fracassados. É o que a gente chama de sentimento de menos-valia. Dar-se menos valor que a pessoa tem. E o dependente químico, no geral, ele é muito sensível. Na maioria das vezes, a dependência pelas drogas, ela pega aquela pessoa que é mais sensível, mais fragilizada dentro da família. E a resiliência, quando ela é bem tratada, bem incentivada, ela torna-se um fator de proteção em relação à dependência química. E como tratar isso? Se vocês, ou você, que está no comando dessa situação, está perdido, começar a incentivar todos da sua família, não somente o dependente químico, a encorajar, a destacar pontos positivos, principalmente quando esse fracassa em alguma situação, você vai mostrar para toda a família, inclusive para o dependente químico, que ele é capaz de superar os desafios. E isso vai fazer com que ele fique menos empolgado, menos entusiasmado para buscar a anestesia das drogas. Resiliência é algo que preenche o vazio que todos nós temos como entramos em uma espécie de fracasso, de derrota. E aí a família toda fica condicionada, fica mais educada ou treinada em agir de uma forma mais forte, mais resistente, com mais força. Um outro aspecto importante que eu observei durante a minha vivência profissional diz respeito à religiosidade. Não quero aqui pregar doutrina religiosa de qualquer espécie, falar nome de religião,
Mas muitas pesquisas indicam que a religião ajuda o ser humano em muitos aspectos, independente da questão divina, independente da questão sobrenatural. O indivíduo que cresce dentro dos preceitos de uma religião, é claro que sem fanatismo, sem aquele adoecimento exagerado, mas a religião ajuda a família a ter esperança, ajuda a família a preservar certos valores, incentiva a família a perseverar em vários aspectos. E o principal nos meus achados é que a religião muitas vezes preenche aquilo que os especialistas chamam de vazio existencial. Então, quando uma pessoa tem um problema e ela não vê saída, ela não consegue resolver, com a família ela não encontra diálogo, não tem saída às vezes, ou acha que que ninguém pode ajudar, com amigos, ela não consegue encontrar a solução. Se ela tem uma religião, ela vai depositar a esperança a algo que está fora daquelas possibilidades que ela está vendo. E isso vai dar força, inclusive, para trabalhar mais a resiliência. A religião, ela muitas vezes preenche esse vazio existencial. Por exemplo, eu tenho minha religião, eu acredito que o meu poder superior, ele vai me ajudar a sair dessa situação. Eu não vejo agora como resolver esse problema, não vejo saídas, mas enfim, a minha fé, as minhas orações, elas vão me levar a algum lugar. Eu acredito nisso. Então, um outro fator de proteção importantíssimo é a religião. Mas aí você pode estar pensando assim, mas a gente nunca teve religião, e agora? E meu filho já tem 40 anos, não é mais adolescente, não acredita em Deus? Nunca é tarde. A minha proposta é, junto com você, de forma quase personalizada, descobrir como trabalhar essas questões dentro de casa. Uma outra questão importante que eu quero levantar aqui é a escuta e a comunicação. Como está a escuta na sua casa? E eu digo a escuta, não a escuta de ouvir bem do ouvido, mas você escuta com pensamento, muitas vezes sem julgamento. Você escuta a sua família, o dependente químico, principalmente instalado na sua família, com um olhar no todo. Você escuta com o coração, mas às vezes, quando precisa, você escuta com limites. Como é a sua escuta? Ela é imparcial? Ela é doentia? A sua escuta é permeada por julgamentos? Escuta e comunicação, nós vamos trabalhar ao mesmo tempo. Para você ter uma boa escuta e para a pessoa da sua família, sobretudo dependente químico, sentir que está sendo ouvido, que está tendo atenção, você tem também que ter uma boa comunicação. E é uma comunicação que muitas vezes não pode ter julgamento. Como é isso na sua casa? Como você lida com as discussões, com os impasses? Como é? Não estou dizendo que você não deve se posicionar, não deve colocar limite, muito antes pelo contrário, principalmente em relação à dependência química, porque o indivíduo ele fica completamente ou quase completamente vazio de valores, de regras. Ele quer manipular as normas, quer manipular as regras de acordo com o seu interesse, que é a droga, e é capaz de fazer coisas horríveis, às vezes até mesmo matar um familiar, roubar dentro de casa, mentir. Então, eu não digo para, quando eu falo, ter uma boa escuta, ter uma boa comunicação, para passar a mão na cabeça, mas ser mais claro. Se você vai sentar com alguém da sua família para resolver um impasse, se esse impasse for permeado de julgamento, mas você é isso, você é porco, você é desorganizado, você é mentiroso, etc, etc, etc,
não vai ter um fim terapêutico na sua intervenção ali dentro de casa. Por mais que a pessoa esteja errada e do seu ponto de vista você esteja certa, a pessoa vai entender isso mais como uma provocação e um duelo de palavras, que vença o mais forte. Então você descarrega sua ira, coloca suas impressões, mas não vai surtir nenhum efeito positivo. E a forma como fazer essa comunicação e promover essa escuta, nós vamos aprender juntos também. Uma outra questão muito importante, que até hoje é muito confundida, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, é o afeto. O que é o afeto? Passar a mão na cabeça? Dar abraços o dia inteiro? Tratar as pessoas todas como se elas fossem vítimas? Não. O amor é necessário, o abraço é necessário, a compreensão, o carinho é necessário. Mas esse afeto que eu estou dizendo aqui, ele é no sentido de afetar a pessoa de forma positiva. O afeto de causar uma reflexão nos seus familiares e principalmente no dependente químico. Afeto, nesse sentido, é quando você tem a capacidade de ter um diálogo, de ter uma comunicação, onde a pessoa que está te ouvindo, ela vai receber aquilo com boa vontade, com paciência, com aceitação, com curiosidade para ouvir o que você tem a dizer até o fim. Afeto exige inteligência emocional, nesse sentido que eu estou dizendo. E como anda isso na sua família? Você percebe que essas coisas estão todas interligadas? E é bom a gente falar aqui sobre o mundo como está hoje. Existem alguns filósofos, sobretudo um chamado Bauman, que ele chama a nossa sociedade de sociedade líquida. Por quê? Porque os valores, os desejos, os afetos, as ambições, elas correm como água, elas se dissipam como água também. Elas vão embora muito rápido. Hoje no mundo líquido, por exemplo, a maioria das pessoas, ou grande parte delas, sobretudo os jovens, eles não pensam mais em escolher a pessoa certa para casar. Eles pensam em como vai ser o próximo relacionamento, que tipo de pessoa eu vou escolher para o próximo relacionamento. Eles não pensam em ser algo. Eu quero ser uma pessoa assim, quero ter esse ideal, enfim, sem discurso moralizante. Se for um pai de família, se for um profissional, e se for arraigado, apegado em certos valores, como era antigamente, isso não existe mais, está acabando. O mundo líquido hoje, ele é muito mais na questão do ter. O ser humano, ele se compara o tempo todo e ele vive, na maioria das vezes, em função do ter. Então perceba, sem religião, onde há uma ausência de valores, há um vazio existencial, as pessoas não sabem aonde depositar suas esperanças quando elas não veem saída, sem uma comunicação dentro de casa, sem uma escuta que seja agradável, e um mundo competitivo onde os valores eles vão embora facilmente. O que hoje o jovem ele almeja, daqui a um mês deve ser completamente o contrário. E isso reforça o vazio existencial e torna a pessoa mais perdida. E se ela não tiver um suporte familiar, ela vai encontrar pares, pessoas dessa forma, que usam drogas, vão experimentar e vão descobrir que ali
pelo menos durante aquele tempo, tudo fica bom. Não preciso de ter uma família que me ouve, não preciso de ter uma esperança em algo que está fora de mim, como por exemplo as religiões ensinam. Não preciso que ninguém me escute. Eu só preciso da minha onda, porque ela traz um conforto em minha mente. E o que começa como um alívio, uma anestesia, em muitas pessoas, vira um comportamento compulsivo. E aí as coisas terríveis começam a acontecer. Eu pude vivenciar isso na minha vida. E a minha principal experiência foi com adolescentes dependentes químicos. Trabalhei durante muito tempo com projetos sociais. Trabalhei num programa em Minas Gerais chamado Programa Curumim. Trabalhei em outro programa para adolescentes chamado Segundo Tempo, também em Minas. Tenho uma boa trajetória em abrigos, centros de passagens para jovens. Trabalhei em centro socioeducativo e hoje coordeno uma comunidade terapêutica para crianças, adolescentes e também adultos. E eu pude constatar que o adoecimento familiar, ele acaba tornando um fator de risco e não um fator de proteção. Mas mais uma vez eu estou aqui não para julgar você. Eu quero munir, eu quero te capacitar, eu quero te ajudar a usar essas armas que eu estou dizendo aqui. Eu quero ajudar você a empoderar-se. Eu quero ajudar você a entender como arrumar casa. Mas arrumar casa num sentido mais amplo. Arrumar casa de forma que você tenha autoridade e autonomia sobre si e sobre todos os seus familiares. A proposta aqui não é só você mirar toda essa orientação na pessoa dependente química. A proposta aqui é você criar, mudando primeiramente o seu comportamento, criar um novo condicionamento familiar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, onde, sem que o dependente químico se sinta pressionado, ele vai entrar também nessa contingência, nesse tipo de comportamento, e isso vai torná-lo mais forte. E mais ainda, o objetivo aqui é que você se trate também. Com esses passos, resiliência, comunicação, escuta, entendimento do mundo líquido, com esses passos, você vai se fortalecer mais, vai aprender a se cuidar. Quer ver um exemplo? Você já parou para pensar se você anda repetindo as mesmas coisas o tempo todo para ajudar a sua família? Tem o mesmo padrão de comportamento? Os mesmos xingamentos? Os mesmos pensamentos? Dia após dia, sofrimento após sofrimento, e as coisas não têm muito sucesso? Você já parou para pensar em o que pode estar por trás da dependência do seu familiar? Vou dar um exemplo. Quando a gente não tem uma boa comunicação dentro de casa, uma boa escuta, a gente não consegue perceber coisas mais profundas dos nossos familiares. No caso da dependência química, isso é pior ainda, porque a aflição, o desespero causado no familiar dificulta o entendimento mais profundo. Então você quer ver se ele está com droga, se ele está sob efeito, se ele está ameaçado de morte, se ele está lá na boca de fumo ou na biqueira, como é falado em algumas regiões do país, mas você não tem alguma facilidade, algum traquejo para poder entender o que vem antes desse uso compulsivo de droga.
Melhorando a comunicação e a escuta, você vai poder entender se existe um padrão doentio na sua família de comportamento e principalmente um dependente químico. Por exemplo, existe na nomenclatura da medicina, da psicologia, uma coisa chamada comorbidade. É a associação de duas ou mais doenças. Muitas vezes as pessoas tentam tratar a dependência química somente pela dependência química, não olhando todos esses aspectos que eu acabei de falar. E aí a pessoa não consegue perceber se antes da pessoa usar droga, antes do familiar usar droga, se ele sofria ou sofre de algum transtorno bipolar, borderline, depressão, transtorno ansioso e mais uma outra infinidade. Então, se o familiar, se você, guerreira, que está aí sofrendo, não tem o poder de observar isso, você vai ficar jogando água no fogo sem saber o que está causando. Vai continuar pegando fogo. E tendo uma boa escuta, você vai começar a perceber. A gente trabalhando junto, você vai receber toques para poder identificar qual é o padrão de funcionamento da sua família, qual é o padrão de funcionamento daquele dependente químico. Será que ele não tem que trabalhar, além da dependência química, um outro transtorno? É possível. Nem sempre é assim. Mas muitas vezes é. A pessoa muito ansiosa, ou que tem hiperatividade, muitas vezes ela não dá conta de concentrar, de ficar parada, ela fica inquieta, ela sente aflição, ela sente dor, e o familiar começa a xingar: você não para, você não consegue fazer suas tarefas, você não faz nada direito. E aí a pessoa, ela se sente cada vez mais impotente, defende aquilo com agressividade. Se ela tem a oportunidade de experimentar a droga, ela vai receber, ela vai sentir ali um alívio para aquele sofrimento tão grande como ela nunca sentiu antes. E ela não vai sentir os prejuízos nos primeiros tempos de uso. Você consegue entender o quanto é importante a gente trabalhar esse espaço na família? Você consegue entender o quanto é importante você ter a sensibilidade, um olho clínico para entender se já está no limite e para permitir a você fazer modificações em si para trabalhar toda a família de forma positiva? Então, em 33 anos de experiência profissional e tendo uma experiência desagradável na adolescência com drogas, eu hoje acredito piamente, eu acredito muito que trabalhar esses passos junto à família vai ajudar muito. É um trabalho árduo, é um trabalho constante, mas ele dá resultados. Você tem que entender que se você não identifica os padrões de comportamento disfuncionais, principalmente em você, muitas vezes você adoece mais que o dependente químico. E o pior de tudo, muitas vezes você fica dependente da dependência química. A sua vida ela fica toda em função desse problema. E você não percebe que, às vezes, sem querer e querendo ajudar, pode até alimentar esse processo, essa contaminação, esse uso compulsivo de drogas e esse sofrimento tóxico em toda a família. Com esses toques, você vai quase ser terapeuta da sua família, de você mesmo. Basta entender, esforçar, pesquisar e dialogar com a gente. Em breve postarei
vídeos com todos esses passos para você entender. E também fornecerei material sobre esse assunto. Um forte abraço. Até mais.